sublime amor. Será que existe um amor tão sublime, um sentimento de uma proporção inimaginável na humanidade? Existe algum ser que viveu neste mundo para dar testemunho e exemplificar este amor inigualável? Não é o amor de um homem e uma mulher, uma atração física, desejos e sexo, ou seja, uma paixão. Eu vos falo de um amor supremo, aquele que não pede nada em troca, oferece sem esperar recompensa. É um amor diferente de tudo que você já imaginou. É um amor incondicional, somente doa o seu afeto. Este ser é real e verdadeiro. Esteve aqui há 2000 anos para nos amar. Então veio para nos dar o seu exemplo. Jesus é o enviado de Deus para nos ensinar o verdadeiro amor, o ser mais perfeito que esteve conosco. Ele nos ama de forma tão intensa que deu a sua vida aos homens, para que lembrássemos deste amor. Deixou-se ser o Cordeiro para que nunca esquecêssemos do seu amor e assim seguirmos os seus passos. Sua grande missão foi salvar a humanidade através da prática do amor, a caridade que ele nos ensinou. Inscreva-se, curta, compartilhe e comente. Nosso Senhor por ti.
as memórias que perdi e que desejo relembrar, são como sonhos perdidos no tempo. Que soam na lembrança como vidas não vividas, como estradas que guardam meus passos.
seu canto, enxugue o pranto, meu Deus de amor, amor e paz. Vou pela vida cantar seu grande amor, anunciar a toda gente. Vou dizer que esse amor todos devem ter. Grande amor, sublime amor de meu Deus. Grande amor, sublime amor, o amor de Deus. Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. O espinho. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Paulo, 2 Coríntios 12, 7. Atitude sumamente perigosa louvar o homem a si mesmo, presumindo desconhecer que se encontra em plano de serviço árduo, dentro do qual compete emitir diariamente testemunhos difíceis. É posição mental não somente ameaçadora quanto falsa, porque lá vem um momento inesperado em que o espinho do coração aparece. O discípulo prudente alimentará a confiança sem basófia, revelando-se corajoso sem ser metediço. Reconhece a extensão de suas dívidas para com o Mestre e não encontra glória em si mesmo, por verificar que toda a glória pertence a Ele mesmo, o Senhor. Não são poucos os homens do mundo, invigilantes e inquietos, que após receberem o incenso da multidão, passam a curtir as amarguras da soledade. Muitos deles se comprazem nos galarins da fama, qual se estivessem convertidos em ídolos eternos, para chorarem mais tarde, a sós, com o seu espinho ignorado nos recessos do ser. Por que assumir posição de mestre infalível quando não passamos de simples aprendizes? Não será mais justo servir ao Senhor na mocidade ou na velhice, na abundância ou na escassez, na administração ou na subalternidade, com o espírito de ponderação, observando os nossos pontos vulneráveis na insuficiência e imperfeição do que temos sido até agora? Lembremo-nos de que Paulo de Tarso esteve com Jesus pessoalmente, foi indicado para o serviço divino em Antioquia pelas próprias vozes do céu, lutou, trabalhou e sofreu pelo Evangelho do Reino e, escrevendo aos Coríntios, já envelhecido e cansado, ainda se referiu ao espinho que lhe foi dado para que se não exaltasse no sublime trabalho das revelações. Emmanuel. Boa noite a todos. Vamos então elevar nossos pensamentos a Jesus, procurar entrar em sintonia com os nossos mensageiros divinos. Amado Mestre Jesus, obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, em um só pensamento, pensamento de esperança, de amor, de paz. Obrigado, Senhor Jesus, pelo Teu Evangelho de amor, Evangelho que ilumina o nosso caminho. Nos dê força, coragem, Mestre, para que a gente possa levar na nossa caminhada os Teus ensinamentos, através do exemplo, através de uma palavra amiga. Te
te pedimos ainda, Mestre Jesus, que abençoe todos aqueles que estão assistindo esta reunião na noite de hoje. E que essas bênçãos possam se estender a todos do nosso planeta. Mestre, obrigado pela vida, pelas oportunidades de aprendizado a cada dia. Nós te pedimos, Senhor Jesus, que nos fortaleça na esperança e no amor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentações e livrai-nos, Senhor, de todo mal. Com essa prece, nós vamos iniciar a nossa reunião da noite, pedindo a Jesus que faça morada em nossos corações e nos fortaleça a cada dia. Que assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite aos nossos irmãos, boa noite às nossas irmãs, que a paz do Mestre seja conosco. Hoje vamos conversar com vocês e fazer a leitura de uma questão de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, na sua parte segunda, no capítulo 6, Vida Espírita, no item Espíritos Errantes. Então, vou fazer um resumo do item, porque nós estamos aqui chegando praticamente no final desse item, Espíritos Errantes. Então, eu estou recorrendo aqui ao livro de Aulus Araújo, sinopse de O Livro dos Espíritos, que ele faz então o resumo de cada item do Livro dos Espíritos. Então vamos aproveitar essa oportunidade dele. Ele diz assim: a alma no intervalo das encarnações é considerada espírito errante. Então nós aprendemos que quando estamos desencarnados no plano espiritual, nós estamos na condição de espíritos errantes quando necessitamos de voltar, de retornar, de reencarnar novamente no planeta. Então, nessa condição, nós somos espíritos errantes. Ok? Não há limite pré-estabelecido para o estado de erraticidade, que pode ser curto ou prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Então não vamos ficar lá para sempre, né? Existe um limite de tempo, né, para a gente permanecer na erraticidade. E depende de uma série de situações, condições, necessidades, elevação ou não, né? Alguns espíritos ficam curtíssimo tempo, outros ficam 20, 30, 50, 100 anos. Depende, cada caso é um caso. Por exemplo, nosso orador espírita Divaldo Pereira Franco, que esteve conosco aqui por 97 anos, desencarnou recentemente. Ele, antes de desencarnar, ele nos disse que ficaria em torno de 4 anos no plano espiritual e retornaria para nos ajudar nesse processo de transição do planeta, né, que atravessa a condição de provas e expiações para se tornar logo, logo um planeta de regeneração. Vai demorar um pouco, mas nós vamos ter que passar por esse processo de transição, porque a Terra também evolui. Então,
Os espíritos mais esclarecidos podem solicitar que ela se prolongue a fim de continuarem estudos que só na condição de espíritos livres podem efetuar-se com proveito. Então, nós sabemos, através dos livros espíritas, né, que essa condição ela pode muitas vezes se prolongar, né, para que o espírito interessado, né, busque com mais conhecimentos, busque mais proveito no plano espiritual, né, busque mais informações, quer se preparar melhor para adentrar o campo físico, que é o nosso campo aqui, né? Há espíritos errantes de todos os graus. A erraticidade significa o estado normal do espírito. Só são considerados errantes os espíritos carentes de novas encarnações, como a gente já disse. Os espíritos puros não são errantes, pois já se encontram no seu estado definitivo. Então, aqueles espíritos evoluídos, né, que já conseguiram combater as suas imperfeições, o egoísmo, o orgulho, os vícios, já está num patamar, num nível mais evoluído, esses espíritos, eles não são errantes, porque eles não têm mais necessidade de retornarem, de reencarnarem. Na erraticidade, os espíritos são encaminhados para hospitais especializados, onde são recuperados através de conferências, grupos de estudos, visitações, a fim de que eles sejam incutidas ideias que antes não possuíam. Então, vamos falar assim, pela média, né, normalmente, geralmente, os espíritos eles permanecem um tempo maior, aí de 10, 20, 30, 40 anos, e nesse período eles estão participando de uma série de atividades, iniciando primeiramente a recuperação, o restabelecimento das forças espirituais, né? E depois participam de cursos, treinamentos, participam de conferências, grupos de estudos, visitações, etc., para não só ter uma ideia do plano espiritual, mas naqueles conhecimentos e informações adquiridos ali, ele poder trabalhar essas nossas imperfeições aqui no planeta Terra, reencarnando novamente. Então, a morte do corpo físico não elimina as paixões boas ou más que cultivaram na existência corporal. Então, tudo aquilo que a gente adquiriu na existência corporal, né, relacionado à nossa moral, né, às nossas paixões boas ou más, né, nós levamos tudo isso, faz parte da nossa bagagem, né, faz parte de tudo aquilo que nós acumulamos durante várias existências, né. Na erraticidade, o espírito pode modificar-se para melhor, todavia, somente na existência corporal é que põe em prática as ideias adquiridas. Bom, nós já falamos sobre isso, né? Os espíritos já purificados frequentemente descem aos mundos inferiores a fim de auxiliar-lhes o progresso. Então a gente observa que quando nós desencarnamos, dependendo da nossa condição, nós vamos necessitar muito do auxílio dos espíritos superiores. Então existem inúmeras colônias, inúmeras regiões, inúmeros hospitais no plano espiritual, mesmo ali no umbral, nas regiões mais infelizes, para que os espíritos bons superiores possam nos auxiliar, né? Especialmente quando nós nos arrependemos dos erros e desejamos corrigi-los, não é? E aí nós somos recolhidos para essas colônias, para esses hospitais, né? Cada uma delas com características diferentes, né? Então é isso. Vamos à questão 232.
Então Kardec pergunta assim: no estado de erraticidade, os espíritos podem ir a todos os mundos? Né? Será que quando nós estamos na erraticidade, ou seja, como espíritos errantes, no mundo espiritual, né? Será que nós podemos ir a todos os mundos? O Kardec quer saber isso. Então os espíritos respondem: depende. Quando o espírito deixa o corpo, não está, apesar disso, completamente desprendido da matéria e ainda pertence ao mundo onde viveu ou a um do mesmo grau, a menos que durante a sua vida tenha se elevado. Ou seja, vai depender da condição, da situação, da possibilidade dele poder visitar, especialmente um mundo melhor, um mundo mais evoluído. Né? Se ele for, vai dizer aqui, né? Se ele for, ele vai como um estranho, ele vai como um visitante e, evidentemente, na companhia de um espírito mais evoluído. Mas não são todos que podem fazer isso. Né? Ele tem que estar preparado. Então, ele fala, então, esse é, aliás, o objetivo a que deve pretender, sem o que nunca se aperfeiçoará. Né? Essa vontade que ele tem, né, de conhecer mundos mais evoluídos, né? Esse deve ser o objetivo dele, sim, mas ele tem que se preparar para isso. Né? Ele pode, entretanto, ir a alguns mundos superiores, mas nesse caso é como um estranho. Consegue, na verdade, apenas os entrever, e isso é o que lhe dá o desejo de se aperfeiçoar para ser digno da felicidade que lá se desfruta e poder habitá-los mais tarde. Então, o que a gente observa, né? Nós, então, quando desencarnamos, a grande maioria nós pertencemos ainda a esse planeta, né? Nesse planeta que estávamos habitados quando estávamos aqui e desencarnamos, né? Agora, evidentemente que quando a gente esforça para combater as nossas imperfeições, né, chegamos numa condição melhor no plano espiritual, evidentemente que se a gente solicitar, né, se fizermos por merecer, os espíritos vão nos conceder essa condição. Bezerra de Menezes, né, um dos nossos importantes espíritos, né, que estiveram aqui encarnados, né, quando ele desencarnou, a Maria de Nazaré o convocou, né, para se estabelecer num plano, né, numa região, né, mais evoluída. E ele pediu, né, humildemente para Maria, mãe de Jesus, para que ele pudesse continuar auxiliando aqui, mesmo desencarnado, continuasse auxiliando o nosso planeta, os nossos irmãos, a todos nós. Né? Então a gente vê que existe uma série de condições e alternativas para que a gente possa, né, alcançar esse objetivo. Eu acho que está chegando aqui o final da nossa conversa, da nossa leitura. Eu gostaria de ler, então, aqui no livrinho de Chico Xavier, Ainda Hoje, no item 161, ele diz assim: a vida na morte não é a morte na vida, e sim mais vida a desafiar-nos para viver intensamente. Então, que Jesus possa abençoar a todos nós, abençoar o planeta, nos envolver na tua luz, no teu amor, na tua paz, para que possamos prosseguir firmes no amor do nosso Pai Celestial. Que assim seja. A
Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Queridos irmãos, vamos nesse instante, momento de reflexão, rogar a presença da espiritualidade amiga para que nos assista nessa reflexão que faremos acerca do tema o sacrifício mais agradável a Deus, que se acha inserido no capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Consta do tema, a abertura do tema, o item 7 do capítulo, uma citação de Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24, nos seguintes termos: Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. A gente, então, tenta localizar nesse pensamento, nessa reflexão, que tipo de sacrifício poderíamos fazer para agradar, a Deus. Ou seja, que esforço um cristão deve fazer, um cristão espírita deve fazer para alcançar um ponto de equilíbrio para esse reencontro com o Criador. E essa passagem ela é importante. A gente vê aqui que o Evangelho, através de Mateus, Jesus dá uma importância singular à consciência livre, dizendo o seguinte: olha, se você, e era comum naquele tempo, as ofertas serem levadas ao templo, para as dádivas, as doações eram levadas, entregavam-se aos sacerdotes que depositavam no altar. Mas o que Jesus nos pede é o seguinte: antes que assim façamos, que examinemos a nossa consciência e se detectarmos que tem alguém, que age contra nós, que tem alguma restrição contra nós, de inimizade, de ódio, que possamos nós restabelecer um vínculo com essa pessoa, celebrando o perdão recíproco, se for o caso, para aí sim, de consciência livre, irmos fazer a oferta no altar, ou a oferta a Deus. Então, qual a pedra de toque dessa passagem? É a oportunidade de nos reconciliarmos com os nossos inimigos para que cheguemos até o Criador. E essa passagem é importante porque a gente, conhecendo lá o Decálogo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, se eu não tenho cuidado de manter uma paz, um amor com o meu semelhante, qual sentido tem eu buscar essa relação com Deus? Se aquele que eu vejo, com quem eu convivo, eu hostilizo ou sou hostilizado porque é uma mágoa e um ressentimento no íntimo desse companheiro, por que a iniciativa de buscar a Deus se eu não sou capaz de restabelecer uma convivência harmoniosa no plano material? Então, esse é o desafio, Porque é importante que busquemos a presença de Deus, mas para fazê-lo é importante que abramos mão desses ressentimentos. E ressentimento, nós sabemos, é algo que é comum na nossa vida. A gente habita um planeta de provas e expiações, e na linguagem de Joana de Ângeles, na obra O Ser Consciente, psicografia de Divaldo Franco, diz ela: a convivência humana é feita por
meio de episódios conflitivos, por falta de maturação geral que favoreça o entendimento e a transação psicológica em termos de bem-estar para todos os parceiros. Então, nesta obra, ela diz assim: habitando o planeta de provas e expiações, as nossas relações são naturalmente conflitantes e a gente experimenta isso no dia a dia, seja no seio da família, do trabalho, no meio social que nós frequentamos, temos sempre uma reserva mental em desfavor de alguém e certamente ocorre de alguém não nos querer tão bem. Então, o convite que o Evangelho nos faz é que, antes de buscarmos, ou para buscarmos a presença de Deus no nosso íntimo, essa pacificação íntima que nos conecta com o Criador, nós temos que primeiro pacificar nossas relações interpessoais. Tirar do nosso íntimo aqueles sentimentos tóxicos que muitas vezes até comprometem a nossa saúde física e emocional. Quantas enfermidades psicossomáticas a gente contrai porque vive em desequilíbrio. A gente perde a harmonia com a natureza e com o Criador e passamos a sofrer dificuldades que atingem o nosso perispírito e nos trazem enfermidades muitas vezes sérias. Então, o cuidado que temos que ter para restabelecer a paz social através da reconciliação, ela é importante também para nós, porque à medida que nos harmonizamos, a gente sofre efeitos menos deletérios no nosso íntimo. E a gente sabe que a reconciliação com o irmão, na concepção desse texto, é mais urgente do que no cristianismo primitivo, se afigura mais urgente do que o culto que a gente celebra nas instituições religiosas. Pois, sem a reconciliação, o culto seria uma hipocrisia. Eu me dirigir a um templo, a um centro espírita, por exemplo, com muita mágoa no coração, a minha presença ali se dará apenas de maneira física. Eu tenho que, de alguma forma, desintoxicar o meu íntimo para ter acesso aos pensamentos superiores e às entidades amigas que tanto nos protegem. Então, aquele que ama a Deus e odeia o seu irmão, ele pratica um ato contraditório. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, se eu não amo o meu próximo como eu me amo, eu não me qualifico para amar a Deus. Então, vamos imaginar que dificilmente Deus aceitaria um culto, quer dizer, uma celebração, e não falo de ritos, mas a celebração, ainda que íntima, né, que daquele que guarda um ódio no coração. Ódio contra uma criatura feita por Deus. Desamar ou odiar o meu próximo é odiar a Deus. Então seria uma falácia nós pretendermos um diálogo sincero com Deus sem fazê-lo com os nossos semelhantes. Então, queridos irmãos, qual a importância disso para cada um de nós? É que esse sacrifício mais agradável a Deus é para que nós possamos renunciar, não é isso? Através do esforço pessoal, aqueles sentimentos inferiores que temos. O que se busca aqui é que façamos um esforço para abrir mão dos nossos vícios aí no sentido de dificuldades, de mazelas que todos nós temos. Não é tão somente deixar de fazer com fulano ou cicrano, mas é renunciar a uma conduta deletéria para com o nosso próximo e com repercussão em nós mesmos, porque o mal que eu desejo é o mal com o qual eu convivo no meu íntimo. Porque sabemos que o perdão não faz bem
só para aquele que é perdoado, mas sobretudo para nós, porque quando eu perdoo, eu me desonero daquele sentimento inferior que eu tinha, aquela reserva mental que eu tinha para com aquela pessoa. Então, é importante que com essa mensagem trazida, né, nós possamos nos desincumbir desses sentimentos menos nobres que nós temos. E aqui ele diz, o Kardec diz aqui, falando sobre o capítulo 10, com isso, porém, o preceito ainda mais se ganha, mais força ganha. Ele oferece sua alma a Deus e essa alma tem que ser purificada. Entrando no templo do Senhor, deve ele deixar fora todo sentimento de ódio e animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Então, diz aqui, e eis aí o que ensina Jesus por essas palavras: deixai a vossa oferenda junto ao altar. Então, o que nós podemos extrair dessa mensagem? Que ao nos dirigirmos aos nossos templos, que possamos sempre levar em consideração essa recomendação de Jesus, de fazer um exame da nossa consciência. O que eu tenho hoje de pendência para abrir mão, pendência psíquica, para abrir mão e me tornar menos impuro, ou indo além, mais puro, para que eu acesse a divindade, para que eu me sinta efetivamente um filho de Deus. Então, isso é importante para nós. Agora, se eu carrego em mim e não me esforço para tirar aquelas mágoas que estão inseridas no meu coração, eu vou viver momentos de profunda tortura. E a gente bem conhece, né? A gente guarda a mágoa. O que é a mágoa? A mágoa é aquele ressentimento que a gente guarda de uma ofensa. Ela amarga e arraigada lembrança de uma injúria particular, da qual nós desejamos tirar satisfação. Quer dizer, vamos para a desforra. Então, enquanto eu estou magoado, eu estou maltratando o meu íntimo, meu pensamento. E nós sabemos que o pensamento é uma energia que circula entre nós e aqueles com os quais nos relacionamos. Então, se eu vejo uma pessoa com quem eu tenho uma mágoa e não tiver aberto mão dela, profundamente, precisamente, levarei a ela um pensamento negativo e sofrerei também a consequência disso. Então, essas contrariedades que vivemos, nós temos que conhecer a nossa personalidade e por isso temos que entender a veracidade daquela fala do filósofo. Conheça-te a ti mesmo. O que me atinge na minha relação pessoal, né? O que me traz? Eu sinto inveja? Eu me omito no cumprimento dos meus deveres? Eu oprimo aqueles que estão no meu lado? Vamos nos ver no ambiente familiar. Eu exerço opressão contra aqueles com os quais convivo? As intrigas, as indelicadezas, as palavras que ferem e humilham, como as discriminações que fazemos, inclusive em razão de credo, e nós espíritas já temos a consciência formada de que toda crença é importante desde que exercida com independência e de boa vontade e voltado para o amor. E vamos aproveitar aqui uma fala também de Joana de Ângeles, que diz o seguinte, quando ela fala sobre a causa do ressentimento, no egoísmo, por exemplo, ela diz que a queixa contumaz procede, na sua essência, das fixações egóicas que predominam no comportamento. Em face desse comportamento, acumula toxinas emocionais, avançando para a manutenção do ressentimento. É o egoísmo. Por que não eu? Por que não para mim? Porque fulano é feliz, eu não sou. Eu mereço mais. A gente tem muito essa visão
egóica, né? Egoística. Então é importante que nos desapeguemos desses sentimentos inferiores e possamos compartilhar da alegria do outro, ainda que não a tenhamos nesse momento. Mas quando eu me regozijo, vamos nos lembrar da parábola da ovelha desgarrada, em que o pastor, detendo 100 ovelhas sob seus cuidados, uma atraída pela alimentação em campo mais distante, ela abandona o grupo e vai. E ele deixa paradas as 99, abandona as 99 para reconquistar aquela ovelha perdida. E ao conseguir, trazendo-a sobre os seus ombros, ele vira para os amigos e diz: recuperei a minha ovelha desgarrada, regozijai-vos comigo, porque me sinto feliz. Mais ou menos nesses termos. Então é isso que o Jesus nos diz com essa manifestação aqui de Mateus, trazida por Mateus, que cada alma que ele resgata, e aqui ele nos convida que operemos esse resgate, é motivo de regozijo para ele. Porque muitas vezes nós somos essa ovelha perdida, aquela dracma que também foi perdida, e aquele filho pródigo que, não obstante a bondade de seu pai, abandonou a sua família para viver os momentos de vida mundana, que atendeu às suas necessidades materiais e pensamentos menos nobres, mas que, tocado por uma necessidade premente, e para eliminar uma fome já acentuada, porque uma seca operou efeitos no lugar em que vivia, lembrou-se do seu pai e humildemente retornou ao lar, esperando que o pai o censurasse. E o pai, ao divisá-lo ao longe, correu ao seu encontro, abraçou-o, chamou o gerente da sua fazenda, o capataz, pediu que matasse o melhor novilho, mais belo, tocasse música e dançassem para comemorar, porque ali renascia um filho. Então, e é evidente que o irmão mais velho, embora estivesse permanentemente com o pai, queixou-se numa demonstração de profunda inveja, porque ofereces uma festa para o meu irmão mais novo, e eu que sempre estive ao teu lado, o senhor jamais matou um novilho para me homenagear. Ao que o pai respondeu, num tom de profunda compreensão e humildade: meu filho, estou comemorando o renascimento do teu irmão e meu filho. Ou seja, que possamos nós, e essa é a mensagem também aqui do Evangelho, nos resgatarmos permanentemente e, como esse filho pródigo, retornar ao seio da família cristã, da família divina que somos nós, capitaneados, evidentemente, pelo Mestre Jesus. E à medida em que nós nos treinamos nesse exercício de perdão, de reconciliação permanente, nós vamos identificar que esse treinamento nos trará uma felicidade íntima muito maior, porque aquelas mensagens que nós recebíamos com mágoa, com ressentimento, já não produzirão esses mesmos efeitos, porque introjetamos em nós a capacidade de perdoar permanentemente. E eu costumo dizer que esse evangelho, quando ele penetra nos nossos corações, a gente fica mais ou menos imunizado contra determinadas agressões ou menosprezos que os nossos semelhantes praticam em relação a nós. E podemos dizer que esse esforço reiterado nos ajudará na purificação dos nossos sentimentos, que nos elevarão, que nos conduzirão ao Criador. Então, aqui todos esses que a gente chama de esses sentimentos tóxicos, como o melindre, né? A presunção, a indiferença, o preconceito, o desprezo,
a vaidade, a inveja, nós temos que abrir mão deles para nos protegermos, porque esse incômodo, né, esse sentimento, ele nos provoca um efeito extremamente severo, nos entristece, nos mina a fé, porque quando eu estou profundamente comprometido com o pensamento negativo, eu deixo de alimentar esse sentimento mais puro que temos, que é a fé em Deus, a fé no Criador. E a hora que a gente percebe, nós não estamos sequer podendo fazer uma oração de coração livre, porque estamos contaminados, intoxicados por pensamentos inferiores, por sentimentos deletérios. Então, em assim agindo, ou seja, buscando a reconciliação com os nossos semelhantes, nós estaremos evitando uma série de sentimentos que nos provocam mal. E hoje muito comum, porque vivendo em planeta de provas e expiações, como me referi no início, a gente normalmente está vivendo momentos de melancolia, de depressão, ansiedade, frustração e desinteresse, muitas vezes pela própria existência física, né? Perdemos a nossa vigilância espiritual e abrimos mão daquela recomendação que o Cristo nos faz no seu Evangelho, do orai e vigiai. Porque à medida que eu suporto ou desenvolvo um pensamento de apego a essas mensagens inferiores, eu me abstraio, né? Eu me ausento dessa convivência com Jesus. E de repente estarei vivendo momentos de profunda dor, porque terei perdido o sentido da minha vida. O sentido da vida de um cristão é o amor incondicional pregado por Cristo. Aquele amor que, não obstante as adversidades que temos, e temos muitas no dia a dia, seremos capazes de superar cada uma delas, porque o nosso foco é o Criador e não o homem que nos agride. Vamos nos desprender desses sentimentos menores e vamos, acima de tudo, buscar uma convivência pacífica, né, para a nossa existência. A gente sabe que esses sentimentos inferiores nos provocam muitas enfermidades, né? Falamos antes das enfermidades psicossomáticas. Mas, por exemplo, a raiva. Cultivando-se a raiva e convertendo-a em ressentimento. O que é o ressentimento? É a mágoa guardada, é aquilo que fica arquivado e funciona como gatilho cada vez que a gente lembra do evento que nos magoou. Então, esse ressentimento descarrega vibrações vigorosas na corrente energética, atingindo o arquipélago celular, desarmonizando o ciclo vital. A bibliografia trazida por Chico Xavier na área de mediunidade, naquela coleção por ele feita, né, nos mostra a vida dos espíritos desencarnados, quantos se acham em grau de sofrimento porque viveram aqui no planeta Terra momentos de profunda dor e profunda mágoa. Ou vaidade excessiva. Lembremos-nos da obra Memórias de um Suicida e a gente perceberá que esses atores, vamos dizer assim, entre aspas, né, os personagens desta obra, trazida pela querida Ivone do Amaral, médium extremamente conceituada, várias obras publicadas, ela mostra ali com a frieza, né? Não frieza, mas com a clareza, quão sofrimento suportam aqueles que desencarnaram pelo autoextermínio. Quantas dores, porque apegados, alguns deles, às vaidades do mundo terreno, ao terem uma perda, abriram mão da própria vida como se outra vida não houvesse. Aliás, só existe uma vida espiritual, mas se outro lado não fosse acontecer.
E é por isso que temos que nos preocupar, porque nós seremos, no mundo desencarnado, a projeção ou a continuação do que somos aqui. Então nós temos que estar sempre cultivando o bom pensamento, a boa imagem dos nossos companheiros, para que possamos dar andamento à nossa vida desprendidos dos sentimentos inferiores. E essas mágoas que guardamos, daí a importância de abrir mão delas, ou seguindo a orientação trazida por Mateus, na reconciliar, é para evitar, inclusive, um processo obsessivo. Nós sabemos que quando a dor é profunda, nós não sabemos administrá-las, nós nos tornamos refém daquele personagem que nos provocou a dor. Então, vamos estar atentos, né? E reconciliemos-nos, pois, com os nossos irmãos, e aí sim, nos dirijamos aos templos, levando a nossa dádiva, não só a material, para aquelas instituições que dela precisem para ajudar os nossos semelhantes, mas, sobretudo, a dádiva de amor, porque é o amor que nos integra à constelação divina. Então, esse convite ele é muito importante e sério para que examinemos sempre. Ao adentrarmos um templo, nos perguntar: estou reconciliado com aqueles que eu não amava ou contra os quais eu tinha ressentimento? Se não, façamos isso. Se não fizermos no momento, até o momento da entrada, façamos no dia seguinte. O tempo está na medida do nosso esforço. Então, se não pudermos fazer hoje, façamos amanhã, mas não deixemos de fazer. E o bom espírita, na linguagem trazida por Kardec, se conhece um bom espírita pelo esforço que ele faz para vencer as suas limitações, para vencer as suas más tendências. Não é aquele que tenha uma dificuldade, aquele que tem alguma mazela a ser curada. Ele pode ser um bom espírita, porque ele pode ser considerado, desde que ele se esforce para superar aquilo. Daí a importância do conhecimento, porque na linguagem do Cristo, o conhecimento liberta. E para tanto precisamos estar sempre estudando. O Evangelho segundo o Espiritismo há de ser para nós um livro de cabeceira, porque a palavra de Jesus, em todos os momentos do nosso repouso, naquela oração noturna que é recomendável, noturna e ao amanhecer, que é recomendável que façamos sempre. Portanto, queridos irmãos, com essas palavras simples, mas da profundidade do meu coração, vamos buscar na reconciliação a pacificação das nossas relações sociais, familiares, profissionais. Reconciliemos-nos com aqueles contra os quais temos alguma mágoa. Mas busquemos também aquele que tem uma mágoa contra nós, que nós tenhamos ofendido, vamos até ele e, de um gesto de profunda humildade, vamos rogar o perdão, de coração, porque à medida que desoneramos aquele irmão daquela pendência que ele tem contra nós, também nós nos libertamos da energia, da dor consciencial que tínhamos, porque fizemos o mal e não recuperamos essa convivência. Portanto, o reconciliar é um ato, é uma virtude que temos que desenvolver a cada momento da vida. Que o Cristo possa nos amparar sempre. Que assim seja. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe.
Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.